Vocês estão sabendo da greve que tá rolando em Hollywood? Não? Vem comigo que eu vou explicar direitinho tudo o que tá acontecendo por lá. No início de maio, para quem não está acompanhando, o Sindicato de Roteiristas de Hollywood veio reivindicar coisas muito importantes. Entre elas, o pagamento, porque os coitados estão recebendo muito pouco, né? Então tem que reivindicar mesmo. A regulamentação do uso de IAs, já que várias empresas como Netflix e muitas produtoras já estão utilizando IAs para fazer roteiros, gente. Chocante, mas real. E também o pagamento em relação às reexibições, né? Então você pensa assim, Friends está aí eternamente. E aí ele está exibindo lá no streaming para sempre. Isso nunca foi regulamentado, então os roteiristas não estão recebendo da maneira que deveriam. Então agora eles estão buscando uma maneira de regulamentar toda essa parte. Os roteiristas já estão protestando há mais de 2 meses. E apesar de todas as negociações e tudo que aconteceu, eles não estavam conseguindo chegar a lugar nenhum. Mas agora, com a entrada do Sindicato dos Atores de Hollywood, as coisas podem mudar bastante. O Sindicato de Atores de Hollywood reúne mais de 160 mil profissionais, incluindo atores e profissionais do ramo. E o que eles podem realmente influenciar nessa greve? A questão não é só eles estarem fazendo esse apoio, mas o fato deles terem se envolvido na greve, já que eles tinham interesses parecidos em relação à remuneração e coisas do tipo, isso permite também que os atores parem de gravar, que era uma coisa que continua acontecendo, né? Os roteiristas pararam de produzir, só que como as produtoras já tinham alguns materiais, né? Prontos, temporadas de séries, filmes com roteiros prontos, eles seguiram com as gravações. Mas agora que isso mudou com a proibição da participação dos atores, já que se você faz parte do sindicato, você não pode trabalhar, então você não pode gravar, você não pode divulgar um filme, isso gera uma pressão muito maior nas produtoras, porque elas não podem simplesmente ignorar a greve dos roteiristas. Elas precisam olhar para o que está acontecendo, já que você pensa assim, não sei se vocês viram, Besouro Azul, que é um filme que a gente está super esperando com a nossa amada Bruna Marquezine, teve uma divulgação ridícula que só tinha um diretor, porque nenhum dos atores podia participar exatamente por conta da greve. Então isso gera uma pressão muito grande para que as coisas mudem, então fiquem atentos que muita coisa pode vir por aí. Muitos atores conhecidos já declararam apoio à greve diretamente, como o nosso querido Bruce Banner, que é o Mark Ruffalo, e também a nossa amada Barbie, Margot Robbie. Além disso, diversos outros atores já declararam apoio a essa situação. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de atores de grande renome que já declararam apoio a isso, como o Matt Damon, e o próprio Mark Ruffalo que a gente falou, isso gera uma pressão muito grande para que os estúdios parem de ignorar todos os pedidos, né, e todas as coisas que estão sendo reivindicadas tanto pelo Sindicato dos Roteiristas quanto pelo Sindicato dos Atores. Inclusive, essa é a maior paralisação desde 1960, maior até que a famosa greve de 2007, que foi aquela famosa greve que prejudicou várias séries, como Lost e Heroes, que era uma série que prometia muito. Após uma primeira temporada que fez super sucesso e teve vários picos de audiência, a série entrou numa situação que eu diria um pouco dramática. A série já passava por várias questões criativas, começando por uma questão muito importante. A ideia do criador sempre foi que a série seguisse uma vibe mais antológica, então era para seguir uma coisa bem parecida com Skins, sabe? Que a gente conhecesse os personagens a cada temporada. Mas como o público já tinha uma relação com eles, a emissora queria que ele mantivesse os personagens, porque não fazia sentido que ele começasse do zero. Então o que ele fez? Ao invés de ele bater o pé para manter a ideia dele, como ele não podia fazer isso, né, visto que a emissora que estava financiando a série, ele foi e resolveu unir as ideias. Ele trouxe personagens novos, como era a proposta que ele sempre quis, e manteve os antigos. Só que o que aconteceu, gente? Não dá para você inventar ideia numa história assim. Basicamente o que rolou é que, como ele não tinha pensado realmente em manter esses personagens, a história ficou meio perdida, porque ele não sabia bem o que ele estava fazendo ali. E os personagens novos sofreram de uma outra questão muito importante que está super relacionada com a greve, já que esses novos heróis seriam desenvolvidos ao longo dessa segunda temporada, que seria dividida em 3 partes. A primeira, que seria basicamente uma introdução, que tinha um desenvolvimento mais lento, para a gente poder conhecer todo o plot da temporada. A segunda parte, que seria basicamente o ápice de todos os acontecimentos, e a terceira, que teria a resolução. Só que o que acontece, gente, né? Quando chegou o momento que era o ápice da história, que era para tudo acontecer, veio a greve. E ao invés, né, de o vírus, que era o plot da história, acabar com os personagens, ele acabou acabando com a série. Que apesar de ter continuado e ter tido mais 2 temporadas, nunca conseguiu se recuperar dos males dessa trama mal feita. Ou seja, gente, a série que já não estava indo muito bem nas pernas, né, por conta de todas as situações criativas, acabou terminando de se prejudicar. E o que isso tem a ver com todas as séries que a gente ama de paixão? Stranger Things, Yellow Jackets, Yellowstone e um monte de série por aí.
Euphoria, não sei se vocês viram, né, que Euphoria, Stranger Things mudou a data. Por quê? Por conta da greve. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir gravar elas. E se isso continuar, se esses problemas, se eles não conseguirem chegar num acordo, muito mais coisa pode acontecer. Uma série de Yellowstone, um spin-off, já foi cancelado. Era uma série menor, nem todo mundo assiste. Mas isso não quer dizer que séries grandes não podem sofrer. A gente viu aí com Heroes. Heroes era uma série que batia pico de audiência, gente, numa época que não tinha nem streaming. E foi super atingida. Lost, pra quem não lembra, tipo, era um vício, todo mundo assistia todo domingo, era um negócio doido, e foi atingida. E não é porque essa série é famosa que ela não vai ser pega no fogo cruzado, não. Então fiquem bastante atentos com o que está acontecendo e pressionem para que as produtoras tomem uma atitude, porque é do interesse de todos que a negociação seja feita o quanto antes. Com isso, o vídeo fica por aqui. Então me conta aqui embaixo qual série não pode ser cancelada nessa história toda. A minha é Yellow Jackets.